Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um videozão aqui no nosso canal do BTG Trader. No dia de hoje a gente vai fazer um vídeo especial para vocês que vocês até pediram pra gente no nosso canal, que é a análise de ações e como identificar oportunidades para trading das suas ações, né? Se você quer fazer aí um swing trade, tanto na ponta comprada, tanto na ponta vendida, então vem comigo e vamos para mais uma aula. Bom, pessoal, então começando o vídeo aqui com vocês, o Coxinha gravou aí recentemente um vídeo para vocês e já está no nosso canal. Se você não viu, corre lá para acompanhar, é como ele identifica as oportunidades, né, em ações no intraday. Ele falou um pouco ali sobre, né, como ele monta o screening dele, o rastreador ali das oportunidades e qual é a metodologia que ele utiliza para buscar, né, essas oportunidades. Além disso, também ele filtrou um pouco ali sobre, né, a questão de liquidez e tudo mais. E no dia de hoje eu vou falar como eu analiso, né, as ações, principalmente aí para as oportunidades de swing trade, né, oportunidades que eu estou visando aí prazos mais longos, né? Oportunidade de 3, 5, ou até mesmo podendo estender aí para mais para um position trade, pegar um gráfico semanal e surfar uma tendência e tudo mais. Não quer dizer que eu não possa buscar oportunidades de retrações à média. Lembrando que quando a gente está acompanhando o mercado, tem algumas maneiras que a gente busca as oportunidades, né? Na maioria, né, que a gente acompanha dentro do nosso mercado nacional, até mesmo lá fora, muita gente fala, principalmente os magos, né, do mercado, quando você lê aquele livro dos Market Wizards, né, a maioria deles opera, né, são seguidores de tendência, então eles operam tendência, que é uma das maneiras onde você acompanha, né, aqueles longos movimentos do mercado, que você quer se posicionar e quer pegar ali aquela longa movimentação, só ir surfando aquela sua operação. E tem outro tipo de operação que muita gente também utiliza, que são operações contra a tendência, operações, né, de correção, digamos assim, quando o preço ele expande muito. Pensa comigo numa mola, se você espreme uma mola, depois que você solta ela, ela tem essa expansão. E nesse máximo da expansão que você tenta pegar essa volta da normalidade, tá? Isso também acontece no mercado. Muita gente utiliza também um pouco sobre banda de Bollinger, canais de Keltner, né, Dolce, enfim, são alguns outros tipos de indicadores que podem te ajudar nessas operações de reversão, tá? Não de reversão, mas de correção depois do movimento de expansão. Beleza? Bom, pessoal, então tem esses dois principais tipos que a gente acompanha e fala, né, aborda bastante sobre esses dois, digamos assim, tipos de trading que a gente utiliza tanto na sala ao vivo, acho que a maioria que também que acompanha a gente opera, né, assim. Não quer dizer que não tem outros tipos operacionais, tá? Tem operacionais aí através de volatilidade, entre outros tipos. Mas no dia de hoje a gente vai focar bastante aqui, principalmente em operações de tendência, onde eu vou alinhar ali, juntar um pouco do que a gente já falou aqui no nosso canal, como achar, né, essas oportunidades, um pouco do que o Coxinha falou ali do intraday, vou trazer para um gráfico diário, vou falar também um pouco mais ali sobre gerenciamento de risco, também que já foi um tema, tem até uma playlist aqui no canal e se você quiser acompanhar, vale dar uma olhada, onde eu também abordo ali bastante sobre essa questão do gerenciamento de risco, para você gerenciar suas posições, se faz sentido tomar uma posição de swing trade ou não, se aquele stop você aguenta ou não. E também vamos falar um pouco mais aqui sobre momento, né? Um tema bastante que eu também falo bastante aqui com vocês, price action, entre outras coisas também que a gente aborda por aqui. Bom, indo aqui para a tela, pessoal, acho que nada melhor, né, do que o próprio exemplo prático aqui para a gente poder acompanhar. Mas eu também queria destacar, digamos assim, né, falando aqui com vocês, em que eu vou buscar aqui basicamente 4 pontos principais quando eu estou olhando aí para operações de swing trade, tá? Vou até colocar aqui na tela para vocês, ó, vou escrever aqui, onde eu coloco alguns pontos principais, né? O primeiro, eu tenho que ter uma tendência, né? E vamos entrar, né, nesse assunto aqui em questão como definir a tendência, né? Tem algumas maneiras que você identifica. O segundo seria aqui a questão do momento, né? A questão da saúde da tendência. Tá? Então seria aí bem bacana. O terceiro deles aqui seria o price action, né? A ação do preço ali, como que, né, o preço está se comportando naquela região que eu estou esperando, qual foi o sinal, se ele me deixou um gatilho, me deixou uma barra de, né, ignição, uma barra de exaustão, enfim, entre outras coisas que a gente acompanha por aqui. E também
No quarto, eu coloco aqui que seria mais indo para essa questão do risco, né? Então aqui eu coloco o risco versus o retorno, se faz sentido, tá? Isso são 4 coisas que eu gosto de utilizar e analisar antes de tomar qualquer tipo de ação, né? De comprar ou vender as ações ali que eu estou selecionando. Beleza, ó. Aqui você falou, né, de 4 fatores que você utiliza para chegar a uma decisão se você vai comprar ou se você vai vender, tá? Que eu utilizo aí nessas estratégias, principalmente ali dentro dos nossos relatórios de swing trade ou até mesmo das carteiras que a gente utiliza. Mas eu também utilizo, pessoal, a questão do screening. O Coxinha falou bastante sobre o screening, que nada mais é do que um rastreador que o próprio Profit, né, tem aqui disponível e dá pra gente utilizar, criando uma maneira, né, com base nos parâmetros que você quer acompanhar, e ele vai filtrar diretamente com base nisso e vai trazer, né, digamos assim, ele vai listar para você os ativos que estão com base naqueles parâmetros, tá? Então bora pra tela onde eu vou também mostrar aqui para vocês, né, como eu utilizo, tá? Então, bom, vamos só dar um passo atrás. Para você chegar nessa parte aqui, pessoal, você vai em estratégia, você vai em screening e ele vai abrir uma janela, tá? Você pode criar uma nova aqui. Eu já deixei aqui pronta para vocês, né? Essa aqui Czinho, né, de compra, e tá aqui os parâmetros que eu utilizo. Eu vou explicar um pouco, né, desses parâmetros aqui com vocês. O Coxinha falou um pouco desses parâmetros, mas eu acho que é válido também eu citar um pouco aqui se eu estou utilizando ele para gráficos, né, diários, semanais, até mesmo intra-60 aí para a gente poder acompanhar para tomar essas posições para suas operações de swing trade, beleza? Bom, eu coloquei aqui que o fechamento atual ele tem que ser maior, né, do que o fechamento anterior. O volume atual ele tem que ser crescente, ou seja, o volume a gente já falou aqui também, tem uma série de vídeos aqui no canal sobre volume, que o volume é o combustível da tendência, tá? Então para o movimento, né, para o movimento fluir, para o movimento acelerar e tudo mais, ele precisa de volume, ele precisa de combustível. O carro para andar ele não precisa de combustível, você não vai daqui ao Amazonas, né, com um carro com um tanque só, não. Você para várias vezes para respirar e a mesma coisa, respirar, né, abastecer, né, no caso, a mesma coisa acontece no mercado, tá? Se você pega aqui uma pernada muito forte do preço, depois ele corrige um pouco, digamos que ele estaria reabastecendo para depois uma nova pernada. Então seria bem, mais ou menos essa analogia, acho que fica bem bacana de entender essa questão do volume como combustível para o preço. O terceiro que eu olho aqui, pessoal, está na tela para vocês, é a média, né? A média de 20, exponencial de 20, no caso, ela está maior do que a média exponencial de 200, na real que pode ser aritmética, isso aí é muito de cada um, tá? Não tem média certa, e sim aquela que faz sentido para você. Poderia estar usando uma média aqui aritmética de 365 dias, enfim, é muito de cada um. É só para eu definir uma tendência, né, que no curto ela está maior, né? Ela está a favor também do movimento principal de longo prazo, tá? Que ambos estão aí alinhados, né, em sua tendência, beleza? E eu não quero pegar um papel sobrecomprado, né? E aqui aquela questão do momentum que eu falei para vocês. Eu não quero pegar um papel no qual ele tá ali, voltando àquele exemplo do carro, vamos lá, supor, você tá dirigindo, seu carro já chegou na reserva. Você não quer comprar, você não quer continuar uma estrada, vai andar mais 200 quilômetros com o seu carro na reserva, você vai parar para abastecer. No mercado é a mesma coisa, você não quer comprar um papel que ele já tá ali muito sobrecomprado ou tá chegando numa exaustão daquele movimento. Você quer esperar um recuo daquele movimento e seguir a favor daquela principal movimentação, né, digamos assim. Então é mais ou menos nessa linha, por isso que eu falo que eu coloco aqui um IFR de 14 períodos e eu coloco ele aqui no 80 ou 70, isso é muito de cada um, tá? 80 já é um bem sobrecomprado, vamos dizer assim. Tá? É a maneira que eu utilizo para trabalhar na ponta da compra. Se fosse para trabalhar na ponta da venda, seria o contrário aqui, tá? O volume aqui é a única coisa que não mudaria, tá? Você muda ele aqui, que o fechamento, né, ele tem que ser menor do que o anterior, o volume ele tem que ser maior, porque o volume, enfim, não muda, a média ela tem que ser decrescente, em vez de ser ascendente, e o IFR, em vez de ser 80, aqui ele tem que ser maior, né, do que 30, tá? Então aqui você colocaria um maior, ou 30, ou 20, tá? Depende do extremo que você quer colocar, tá? O 20 já seria aí bem sobrevendido, o 30 ali seria seria o sobrevendido, digamos assim, patamar ali inicial, né, de sobrevenda. Beleza? Então esse é o screening que eu acabo utilizando, tá? E aí eu vou colocar ele aqui pra gente poder acompanhar. Eu coloco, diferente do Coxinha, o Coxinha coloca o Ibov direto. Eu prefiro colocar o índice, o IBRA, né? O índice do Brasil aqui. Ele tem um pouco mais de 200 papéis. Não tem toda aquela liquidez que a gente acompanha ali
dos principais ativos do índice Ibovespa, mas tem uma liquidez interessante, tá? E aí eu coloco um filtro aqui para rodar e deixo ele aqui trabalhar, né? O mercado, a gente sabe aí, né, que, enfim, não vai trazer tantas oportunidades assim, porque dado o atual cenário que a gente está vendo, o mercado tem mais de 60% de ações do Ibovespa em tendência de baixa. A gente está trabalhando numa lateralidade, passando por alguns dias aqui, né, de correção. Então, é normal você não ter tantas oportunidades assim para estar na ponta da compra. E aqui que vem, né, até uma dica aí para vocês. Lembrando que também, né, não tomar nenhuma posição você estaria, né, tomando uma posição, tá? No caso, não precisa estar comprado no mercado o tempo todo ou vendido no mercado o tempo todo. Tem horas que você vai mais observar e esperar o momento certo para entrar no movimento. Até porque, vamos lá, voltando ao exemplo do carro. Gostei desse exemplo, Vitinho. Bom, voltando ao exemplo do carro aqui, galera. Vamos supor, se você olha a estrada está totalmente, né, congestionada, um trânsito danado. O carro não sai do lugar. Tem motivo para você pegar aquele momento e falar assim, agora eu vou viajar. Não, eu vou entrar ali, vou entrar no meio daquele trânsito, porque agora vai mudar. Não, então espera ficar um trânsito, né? Não ter trânsito, né? No caso, né? Ficar um movimento fluido para você também tomar essa posição no mercado, tanto para compra, tanto para venda. Então acho que fica bem bacana essa analogia para a gente também trazer aí pro nosso, né, dia a dia, para a questão do mercado aqui. Bom, coloquei o filtro aí, pessoal, na tela para vocês. E bora lá, vamos acompanhar aqui, vamos ver o que o screening vai trazer pra gente. Olha, ele já traz BB Seguridade, traz Energisa. Vamos ver se esses papéis aí, né, estão de acordo aqui, né, com os parâmetros, né, que a gente colocou. Bom, Petrobras eu coloco na tela, ó, se a gente colocar aqui, bom, tem um IFR aqui embaixo que ele está abaixo de 80, o volume atual ele está maior do que o volume anterior, então ó, já é o segundo ponto corroborando, sim, com a nossa, né, decisão. Só que aqui você também tem, ó, que a média de 20, na real, ela está acima da média de 200, tá? Aqui essa média marrom é uma média de 200, tá? Eu vou colocar exponencial, já que no screen está exponencial, tá? Então tá aqui, tá todos os parâmetros que a gente colocou estão alinhados. Só que aqui, aí tem um fator a mais que eu acho que é válido a gente colocar. Lembra que eu falei para vocês que dos fatores que eu coloco, né, tendência, eu coloco momentum, eu coloco price action e questão de risco-retorno. Beleza, dentro do screening que eu coloquei, o mercado está me dando esses papéis com base naqueles parâmetros que eu coloquei em busca de uma operação na ponta da compra, buscando uma tendência de alta e seguir aquela tendência. Só que eu vou sair comprando todos esses papéis? Não necessariamente, porque se a gente vem para esse exemplo no caso de Petrobras, bom, a Petrobras já sobe praticamente aqui, ó, 3, 6, 7, 8 dias seguidos. O IFR já está sobrecomprado e bem próximo daquela região bem sobrecomprada, que é o dos 80. Você já vê um afastamento grande da média. Tudo bem que ele está mostrando um preço querendo fechar bem próximo de sua máxima. Mas se você olha só para esse indicador e fechar o olho, vou comprar, beleza. Só que aqui tem um pouco de uma questão de divergência, uma questão onde você vai fazer uma análise mais profunda, não só ficar preso àqueles parâmetros. Porque se você olha, beleza, você vê preço, você vê, né, os preços subindo, mínimas e máximas mais altas, você vê o volume até em dias expressivos aqui, porém você vê uma questão de divergência, você vê essa perda de aceleração. Na questão do momento, ele não está sobrecomprado, na questão do oscilador em si. Mas se você olha para um prazo maior, você vê essa divergência, vê essa perda de momento, essa perda da aceleração da tendência. Lembra que eu falei para vocês que quando eu coloco o momento é para entender a saúde da tendência, a força que ela tá? Então eu quero comprar um papel que tem tendência, eu quero um papel que ele tenha uma saúde forte, ele tenha força, né, para continuar aquela movimentação. Eu quero um price action interessante, ou seja, eu quero uma ação do preço, né, que corrobore para aquele movimento ali acontecer. E você quer um risco-retorno agradável. Só que, pô, se eu comprar aqui, já tem dois fatores que não estão batendo muita coisa. Por mais que ele esteja encaixado dentro dos meus parâmetros do screening. Tem duas coisas que são, né, o próprio risco-retorno. Por quê? Se eu comprar aqui, aonde seria um stop técnico, né? Se a gente colocar, olhando aqui, né? Seria no último fundo, abaixo da média, eu coloco um stop ATR, barra. Cara, isso é muito de cada um. Até fica aqui também, né? A gente já pode até pensar, e vou até pensar num vídeo, né, em maneiras de stop da sua operação. Bom, acabei de ter esse insight aqui. Mas, olhando diretamente para esse movimento aqui da Petro, se você comprar o papel aqui, olha onde seria teu stop, cara. Seria basicamente ali embaixo. Eu vou até colocar como um X vermelho aqui, ó, só para você ter uma noção. Tá? Você tem esse stop aqui, esse range aqui seria o teu risco. Qual seria o teu retorno? Pô, aí você vai ter que jogar lá na casa do chapéu, sendo que o papel já está subindo aí 7 dias seguidos. Já está entrando em região de sobrecompra. Será que faz sentido eu tomar uma posição aqui em Petrobras, neste exato momento?
Então é tudo isso que eu acabo com o tempo, tá, pessoal? Não preciso ficar levando tanto tempo assim, analisando, entendendo e tudo mais. Mas com o tempo de tela, você já começa reduzindo, você já fala, já olha assim e fala, isso aqui não faz sentido eu comprar. Tá muito afastado da média, o risco que eu tô não faz sentido, pô, já deve estar sobrecomprado. Então depois você vai reduzindo até um pouco dos indicadores na sua tela. Mas isso faz parte da nossa análise se a gente está olhando por uma questão, né, dessas operações a favor da tendência, tá? Então fica aí essa sugestão, né, para vocês. Por mais, não sugestão, mas uma dica também, por mais que o papel ele esteja encaixado dentro dos parâmetros que a gente está olhando aqui do nosso screening, da estratégia que a gente montou aqui, neste caso, pelo price action, por uma questão de divergência em FR, ou seja, por uma questão de momento, né, da saúde da tendência, e também por uma questão da ação do preço ali, e por uma terceira questão, né, o price action até que daria, né? Porque você vê barras fechando próximo de máxima. Beleza, entendo. Dá para você pensar numa continuidade. Agora, se ele vai continuar para pagar pelo menos o teu risco para cima, isso já são outros 500, tá? Então a gente pode até colocar aqui, ó, para ver, ó, beleza, se eu comprasse aqui, onde seria, né, o meu stop aqui da posição, né? Em questão de variação, ó, seria aqui abaixo desse fundo. Pô, tô falando de 15%. Para a Petrobras andar pelo menos o meu risco para cima, cara, pelo menos isso aqui, ó, 100% desse movimento para cima, teria que ir lá no 48. Sendo que perto do último fundo até essa região já andou 18. Até o 48 teria que andar 35%. Você acredita que a Petrobras vai andar mais 35%? Faz sentido para você tomar essa posição? Faz sentido você correr esse risco? Ou faz sentido você esperar? Lembra lá? Eu falei, pô, deixa o trânsito, né, melhorar, para você ter um movimento fluido mais para frente. Beleza, você já sabe que a estrada é para cima. Você já sabe que o movimento está direcional para cima. Espera, né, aliviar um pouco esse movimento, ou seja, o preço corrigir, ou então até mesmo ele lateralizar, para depois você pensar numa possível posição de compra a ser tomada aqui no caso de Petrobras. Beleza, ó, aqui foi um exemplo de Petrobras. Se olha para BB Seguridade, pô, BB Seguridade, tranquilo, vamos lá. Bom, um papel que ele tá assim, ó, acima, a média de 200 está abaixo da média de 20, e a média de 20 ela tá crescente. Você tem um volume maior do que o anterior, e você tem um IFR que ele não está sobrecomprado perfeitamente. Encaixa dentro do nosso setup aqui, dentro da nossa estratégia que a gente está olhando para buscar compras para swing trade. Agora, se eu olho esse movimento, né, principalmente aqui olhando ele no curtíssimo prazo, pô, será que faz sentido eu tomar essa posição? É isso que a gente tem que analisar. Se realmente faz sentido eu buscar essa compra aqui no papel no meio dessa lateralidade. Pô, beleza, ele se encaixa dentro dos parâmetros, ele está em tendência de alta. Concordo, ele está em tendência de alta. Mas não faz sentido eu buscar alguma compra aqui se eu estou vendo que ele está deixando muito pavio para cima e para baixo, né? Ele está deixando uma indefinição. O preço está te dizendo, tá mostrando ali, ó. Ele vai um dia para cima, depois ele volta para baixo, fecha na mínima, volta, fecha na máxima e fica nessa oscilação. O preço está falando contigo. Então assim, ó, o comprador não sabe para onde vai, o vendedor não sabe para onde vai, tá um cabo de guerra danado. Por que eu vou me meter no meio dessa briga dos dois aqui? Eu espero ter um sinal mais claro, por mais que eu já sei que dentro dos parâmetros ele está ali em tendência de alta. Só que aqui o que acontece? Beleza, eu tenho uma tendência definida pela média, tendência de alta, show. Eu tenho uma questão de momento? Tenho questão de momento, porque ele está num momento neutro, não está nem sobrecomprado nem sobrevendido, está numa indefinição, próximo dos 50, região neutra, comprador e vendedor sem muita, né, briga por ali. Terceiro ponto, o price action. Bom, o price action está mostrando uma coisa, ele está mostrando uma lateralidade. Ele está mostrando que o comprador vai para um lado, ele vai para o outro e não chega a conclusão nenhuma. Então o price action não me permite tomar essa posição. A questão do momento, por mais que eu tenha uma questão de tendência, o momento está no neutro. Não faz sentido eu buscar, entendeu? Também uma possível posição de compra. Então ele me impede de eu tomar essa posição. Se eu olho para uma questão de risco retorno, beleza. Até tem um risco retorno razoável, porque se ele conseguir romper a região aqui, ó, dessa lateralidade para cima, você parte do princípio que ele vai embora, né? Você parte do princípio que ele vai embora e tu vai tentar buscar aqui uma compra com risco retorno favorável. Porque se eu coloco um risco retorno, digamos que ele saia da lateralidade, você pense numa questão aqui, né, de uma operação de rompimento, cara, estamos falando de um stop de 4%. Tem chance, sim, de BB Seguridade pagar aí, né, uma vez e meia, uma vez o risco, até mais aí, se a gente quiser, antes até mesmo de chegar naquele topão lá de trás, do 36, 38, ou até mesmo daquela outra regiãozinha aqui, ó, né, onde ele sentiu um pouco de defesa nesse 35, 85. Então, bacana, é um papel que dá para colocar no nosso radar, mas é um papel que a gente tem que ter um pouco mais de paciência para tomar novas posições agora. Porque aqui atrás ele deixou alguns sinais, sim, onde ele permitiu, né, você tomar posições de compra. Principalmente se você olha mais ou menos por essa barra aqui, né?
Você provavelmente, a superação dela, você teria uma entrada, teu stop está aqui, você está surfando o movimento, mas agora o papel basicamente estacionou, né? Não está aí mostrando nenhum sinal tão claro. Chegou a te dar ali, né, 2, 3% e fica nessa briga do vai não vai, mas ainda está em tendência, tá? Você estaria ainda dentro da posição, só que aqui já não seria mais um swing trade, porque você já estaria carregando aí basicamente quantos dias aqui se a gente coloca. Estamos falando aí de 30 dias, né, da posição. Então já é mais para um position aqui do teu trade. Beleza? Bom, vamos para um outro exemplo aqui, ó, Engie 11. Bom, o que a gente tem aqui? Na real, o que acontece? A média de 20 está acima, sim, da média de 200, tá? Por mais que ele caiu mais rápido, a média ainda não cruzou para baixo da média de 200. O volume hoje está favorável, mas o que a gente tem aqui também? Um fechamento está querendo ser maior do que o fechamento anterior. Então faz sentido, sim, ele estar aqui no nosso screening, né, no nosso radar, só que não faz sentido eu buscar algum tipo de operação aqui na ponta da compra, dado que ele está abaixo aqui, né, o preço acabou vindo para baixo das médias. Mas as médias estão, a média de 20 está acima da média de 200. O que eu poderia colocar aqui para melhorar seria aqui, ó, eu colocaria um fechamento, ele maior do que a média de 20. E aí, provavelmente, a gente coloca aqui, ó, média exponencial de 20, beleza? Você vem aqui, coloca 1. E tira o deslocar, dá um ok, beleza. Você salva, vamos dar um ok, ele vai rodar de novo. Vamos ver se Energisa vai aparecer por aqui. É uma das maneiras que você tem também de ir filtrando, né, e melhorando o teu radar, porque aqui é uma questão que realmente não estava, né? O preço não estava acima aqui da média, então não faz um sentido eu buscar a operação. Por mais que se eu olho para prazo maior, pessoal, você tem uma grande tendência de alta aqui do papel, mas aí estamos falando de anos e anos e anos lá para trás, tá? No curtíssimo, o papel ainda está mais para essa lateralidade, vamos dizer assim. Beleza? Bom, acho que é válido, a gente falou bastante aqui sobre esse ponto da compra e vamos falar de alguns pontos aqui de venda, né? Acho que é bem legal. Deixa eu só carregar aqui, a gente, né, acompanha, ó, por enquanto BB Seguridade vai dar lá, porque ó, ela está fechando, né, acima da média. Petrobras é para aparecer aqui sim, como o mesmo racional que a gente acabou de comentar com vocês. Não tem muitos papéis aí que devem estar em tendência, então talvez PetroRio aqui, ó, né, seria também um possível ativo. Aqui na real está querendo fechar abaixo até aqui do que no anterior. O volume não encaixa no screening, então provavelmente não iria aparecer. Tá? Agora, se a gente muda esse movimento aqui e vamos para uma venda, né? Aqui, ó, vamos criar vamos para venda aqui, ó. O fechamento ele tem que ser menor, né, que o fechamento anterior, o volume maior, a média de 20 menor que a média de 200 aqui, né? E eu também posso colocar a mesma coisa que a gente estava vendo ali da questão do fechamento, né, ele ser menor do que a média de 20, tá? Isso também ajuda aí na hora de refinar aí a tua operação, beleza? Tua estratégia, digamos assim. Show de bola? Coloco aqui e também eu posso colocar o IFR, né? O RSI, né? Que aqui seria o RSI de 12, ó. De 12 é o default, né? O padrão aqui é 14, né? Tá? Então eu coloco aqui o IFR menor na real, aqui ó, ele tem que ser, aí eu ajusto, personalizo, coloco aqui maior do que 20 ou maior que 30, tá 25, nem eu nem vocês aí, e salvo aqui e vamos rodar. Tá, então eu coloco venda, coloco no diário, período 1, dia, beleza, vamos ver se aparece alguma operação para a gente ficar de olho, né, para os próximos dias aí no mercado que está aí, digamos assim, com um viés mais de baixo, por mais que você vê o Ibov aqui nessa gigantesca lateralidade, tá? Então um movimento sim bem delicado que a gente vai acompanhando. O Ibov está caindo 1,5, meus queridos, no dia de hoje. Rapaz. Bom, que mais também que a gente tem aqui para poder ficar de olho com vocês é o seguinte, ali ó, da ponta da venda vai aparecendo alguns papéis aqui para a gente poder acompanhar, ó, tá? É que o índice Brasil, né, vai trazendo bastante oportunidade aí, porque ele tem mais de 200 papéis. Uma maneira que você tem aqui também de filtrar isso aqui, pessoal, uma sugestão minha é colocar por variação, tá? Isso pode também te ajudar bastante, ó. Vamos lá, vamos para MRV, deixa carregar os indicadores. Bom, tá encaixando dentro dos nossos parâmetros, né? O volume atual hoje ele é maior do que o anterior, ele não tá naquela região do sobrevenda, né, do 25. A barra é uma barra com fechamento abaixo do anterior e a média de 20 está abaixo da média de 200 e o fechamento atual está abaixo da média de 200, tá? Da média de 20 no caso. Então aqui é uma maneira que a gente também pode acompanhar para tentar buscar correções, né, trades na ponta vendedora. Lembrando que não existe, não tem só, tá, a ponta long, né, a ponta comprada para você buscar oportunidades.
Vai lembrar que depois daqui, ó, de todo esse movimento, todo de alta que você teve MRV, lembra do movimento, né, de expansão longa, você passa aqui por uma correção deste movimento. Se eu vou ampliando o leque para pensar se eu vou trabalhar na ponta da compra ou na venda, pelo semanal me autoriza uma pressão, uma ponta vendedora, mesma coisa. Ele não está sobrevendido, está abaixo do fechamento anterior, a média cruzou para baixo e por aí vai. No mensal, que aí eu já não tenho um sinal tão claro porque eu trabalho mais por uma grande lateralidade, mas isso não te impede de fazer trades no curtíssimo prazo. Só uma coisa que me impediria de trabalhar na ponta vendedora aqui é o seguinte, é a região e a questão do risco-retorno. Porque se eu fosse vender o papel aqui, tá, nesta faixa de preço, digamos que eu venderia perdendo essa mínima, o meu stop está ali próximo daquela região, não tão... Vou botar o técnico mesmo, não, o clássico do clássico. Seria aqui, ó, tá? 22% mais ou menos de stop. Olhando, o que a gente acompanha, cara? Bom, depois de todo esse movimento aqui, né, de alta do papel, você vê esse movimento aqui, né, mais de correção do ativo. Ele vai deixando um candlezinho interessante, ele está numa tendência aqui sim de baixa de curto prazo, só que o movimento, boa parte do momento ele já acelerou aqui, né? Você está bem próximo de uma região de sobrevenda, né? Você está sobrevendido, né? Mas bem sobrevendido, nem tanto, né? Aqui ele está ali no 26, no caso seria o 20, tá? Então aqui me impede um pouco de tomar a posição pela questão de momento, pela questão de risco-retorno. Por que risco-retorno, Otto? Cara, porque pelo seguinte, se eu tomar uma posição no 8,14 aqui, onde seria meu stop? Beleza, 9,95. Estamos falando de 22% para cima. Cara, olha a região do 797, é aquela região onde teve aquela baita barra ali, né? Saindo daquela, quebrando, né? Aquela estrutura de baixa lá de trás. Aqui, nesses R$8, é uma região importante de suporte. Então, basicamente, eu estaria vendendo na cara do suporte. Então aqui, Otto, mas numa tendência, o suporte ou a resistência, elas tendem a ser rompidas. Concordo perfeitamente com você. Só que nesse caso, eu não quero pagar para ver. Não faz sentido eu pagar para ver aqui com um stop de 22%, porque se ele andar até a região, cara, isso aqui me dá 1,5. Ele anda 1,5 para eu poder pagar para ver, se der errado, eu vou perder 22%. Então não faz sentido, entendeu? Numa questão de risco-retorno do teu operacional. Por mais que você tenha tendência, por mais que você tenha uma questão de price action, você tem uma barra interessante, você tem um volume favorável. Só que você não tem uma questão de risco-retorno favorável para o teu trade. Você não tem uma questão de momento favorável para o teu trade, que o papel já está sobrevendido. Então você tem que esperar encaixar tudo isso. Tem que esperar muita coisa. Realmente, pessoal, tem que esperar. Se você quer pegar uma tendência boa, você quer pegar uma operação boa, cara, são várias tentativas para você poder pegar uma tendência que você vai surfar uma Petrobras dessa, no caso, está subindo 60% no ano. Uma PetroRio que subiu aí 3 anos consecutivos, subindo muito bem. Então são vários trades que você vai fazendo, né? São pequenos ali, vai errar bastante, mas quando você acertar, você vai pegar aquele na veia e você surfar um bom movimento, tá? Então você tem que esperar realmente para ter essas oportunidades, tá? Oportunidades longas assim, beleza? Bom, outro que aparece aqui, talvez Guararapes, ó. Essa aqui, mesma coisa. Também, ó, abaixo das médias, volume crescente, FR não está tão vendido. Mas o que acontece? Mesma coisa lá. O papel passa por essa correção, depois de um grande rally de alta que teve ali, né, de abril ali, praticamente, abril, maio, né? Só que olha onde ele já está, região de suporte lá de trás. O risco-retorno eu vou estopar onde? Ó, vou botar na barra. Mas, pô, aí fica no meio do caminho, né? Não faz tanto sentido se tu botar o stop aqui. O stop, teria, no caso, teria que ser lá em cima. Aí complica. Tá? Então, se você pega ali por um stop dali, cara, lá do topo, estamos falando de um stop de 25%, 26%. É bastante coisa, tá? Para você poder acompanhar. Vamos lá, Otto, por uma azul. Pô, azul já me chama mais atenção. O papel fez um bom movimento sim, ó, de alta, tá? Você teve uma bela pernada de alta. Só que agora ele vai trabalhando num canalzinho estreito mais de baixo, ó. Ele fez um novo movimento de baixo, ele respirou, lembra aqui, ó, como se a azul tivesse, né? Quem tá na viagem aqui na azul, reabasteceu o carro. Agora é a expectativa que você cria para quem está esperando uma possível oportunidade, é um novo movimento de baixo. E aqui, pô, faz sentido eu pensar nesse trade? Pô, agora vai depender dos próximos passos. Porque ele vai sim deixando um candle interessante. Claro, tem um pouco de pavio? Tem um pouco de pavio, mas ele vai deixando um candle interessante. Ele não está sobrecomprado nem sobrevendido, está em patamar neutro, está abaixo das médias. Você espera um candle relevante, com stop um pouco mais embaixo aqui. E você tem, né? É que azul tem um pouco mais de vol, né? Estamos falando de 10%. Mas, pô, até esse último fundo aqui, cara, estamos falando aí de... Cadê? Deixa eu pegar aqui exatamente, só para a gente ter uma noção. Não, um pouquinho antes do fundo, vai. Essa região do 10 e 30. Pô, estamos falando de uns 20, 30% para baixo. Quanto estamos falando aqui, ó? 20% para baixo.
É bastante coisa. Então, para um risco de 9. Ou seja, você tem um 2 para 1. Pô, já ficou melhor essa simetria do trade, entendeu, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Bom, pessoal, então chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram, né, as dicas, né, os 4 fatores que eu acabo olhando, né, para ver se eu vou comprar, se eu vou vender alguma ação no swing trade ali, até mais por um position trade, utilizando, né, análise técnica. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também deixa aqui nos comentários o que você achou, sugestão também aí para as próximas aulas e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!